versículo 19 diz assim, 19 em diante, né? Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu, pela sua fé, ou pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a misericórdia, ou, aliás, a bondade e a severidade, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres, é claro, nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Olha só que coisa interessante aqui, é Deus dando oportunidade para todos. É possível ser enxertado novamente, mesmo que houve a incredulidade inicialmente, mas se não permanecer a pessoa na incredulidade ou no pecado da incredulidade, então a salvação, que coisa incrível, né? Deus, ele permite com que muitas vezes mesmo a pessoa tenha a condição de errar, que esteja errado, que esteja pensando, olha só como que nós podemos mudar de pensamento de uma hora para outra, né? Ou podemos mudar de atitude, de comportamento. Muitas vezes uma pessoa má, uma pessoa ruim, de repente se torna uma pessoa boa, pode se tornar uma pessoa boa. Isso não é, digamos assim, impossível. Muitas pessoas acham que isso é impossível. Não, na verdade, muitas pessoas boas também fazem coisas ruins. Olha só como que são as coisas na questão assim de é, capacidade de realização humana, tanto do bem como do mal, né? Nesta dualidade, bem e mal, nós temos essas duas características muito interessantes na nossa vida, que muitas vezes nós somos pessoas boas, podemos ser pessoas aparentemente boas para a sociedade, do modo de vista de outras pessoas, vamos dizer assim, mas não, aquele fulano lá é uma pessoa boa, mas às vezes, lá no secreto, lá no escondido, lá no seu íntimo, ele não é tão bom assim como se pensa. Às vezes ele tem alguns desejos malignos, sim. E também a pessoa ruim, às vezes é considerada uma pessoa ruim. Puxa, fulano é ruim, olha só, ele maltrata, ele xinga, ele faz tudo de errado, ele detesta os outros, ele é isso mais aquilo. Mas, de repente, ele pode se tornar uma pessoa boa. Então, nós temos essa capacidade de mudança. Deus, ele nos permite ter essa capacidade e nos dá, por causa disso, esta chance de nós mudarmos de comportamento em relação a ele, principalmente, em relação também aos nossos irmãos e irmãs, ao próximo, que nós possamos usar esta facilidade, esta flexibilidade que Deus nos dá de sairmos do mal e irmos para o bem. Assim como nós temos a facilidade de sairmos do bem e irmos para o mal, ou praticarmos o mal, nós temos a flexibilidade de também fazer o contrário, de deixarmos o mal e fazermos o que é bom. Então, que a gente possa entender isso. Deus é um Deus de oportunidade, que nos dá oportunidade, porque Ele está sendo flexível nessa parte para que nós possamos ser enxertados novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Olha só, Deus está dando oportunidade até para aqueles que são do ramo natural e aqueles que não são do ramo natural, mas que foram enxertados
ou seja, os gentios. Deus dá oportunidade aos gentios, Deus dá oportunidade aos judeus. Aleluias, glórias a Deus, porque o plano de Deus é assim. Olha só como que é o plano de Deus, meus irmãos. A partir do versículo 25 começa aqui falando de mistério futuro, do mistério que nós podemos já visualizar. O apóstolo Paulo já estava visualizando isso, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Olha só, nós não precisamos ignorar, nós não podemos ignorar este fato de que o endurecimento, a incredulidade, o pecado da incredulidade, da rejeição, veio em parte sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, até simplesmente um determinado tempo, quando seria, digamos assim, encerrado, quando haveria o encerramento da plenitude, haveria um tempo, tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo e esse tempo é determinado pelo plano divino, pelo plano de Deus, não pelo nosso plano. E quando esse tempo termina, então Israel será salvo. Quando o tempo, a plenitude dos gentios, ou seja, quando os gentios forem salvos realmente, quando os gentios entenderem, quando houver uma plenitude, ou seja, quando houver um acordo, quando houver algo, digamos assim, estou aqui procurando uma palavra mais explicativa, né? Quando houver realmente uma unidade dos gentios, então eles também vão começar a crer. Quando houver um amor fraternal, quando houver uma união, quando eles virem que existe uma coesão, existe um sentido, existe algo realmente palpável, existe algo fundamentado, existe uma fundamentação na graça de Deus, e não simplesmente no querer se salvar por obras, mas em se salvar por graça, não pelos nossos méritos, mas porque Deus, ele providencia os seus méritos para nós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa plenitude dos gentios, quando houver essa plenitude dos gentios, então o povo de Israel, o povo judeu, vai começar a crer em Deus, vai crer em Deus e serão salvos por isso. Olha só, assim todo Israel será salvo, versículo 26. Como está escrito, virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as iniquidades. E este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Oh, Deus vai tirar os pecados, Deus vai tirar a incredulidade deles, Deus vai tirar todos os males do coração do seu povo, tanto dos judeus, mas principalmente dos judeus, quanto dos gentios. Quanto ao evangelho, olha só, eles, na verdade, agora são inimigos por causa de vós, porque nós, como gentios, podemos agora aceitar a Jesus, que foi um judeu. Olha só que coisa interessante, né? Então, é como se nós estivéssemos agora nos comparando a eles, mas não, nós não devemos ter isso como ensoberbecimento, não como
nós sejamos melhores do que eles, porque foi pela misericórdia de Deus. Então, eles se tornam inimigos por causa de nós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais, por causa de toda essa história que já se passou. Agora, eles são amados, por isso, eles são amados de Deus, e nós devemos amá-los também, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis ou não voltam atrás, são irrefutáveis, são irretratáveis. Pois assim como vós outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência a fim de, aleluias, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, Deus é um Deus tão poderoso que Ele permite que muitas vezes a nossa desobediência sirva de lição para que outros venham a ter a salvação, ou seja, para que outros não venham errar, para que outros tentem ou sejam incitados a acertar. Quando as pessoas veem a queda de alguém, quando as pessoas veem o mal que alguém pode fazer ou os acontecimentos ruins que vêm a uma outra pessoa, a gente vai começar a querer não que aquilo não aconteça com a gente, é claro, né? É isso aí. Como o erro aconteceu, então nós não vamos querer errar. Quando nós vemos que alguém no passado errou, a gente fica com aquilo na nossa mente para que nós possamos acertar e não errar como eles erraram, como as outras pessoas erraram. Então Deus colocou ou deixou com que todos pudessem desobedecer. Deus permitiu a desobediência a fim de colocar todos no mesmo plano de salvação. Só Deus, sabedoria divina para fazer algo desta forma, desta natureza. Olha só, ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Os planos de Deus são assim, inescrutáveis, insondáveis, profundos em riquezas, em detalhes maravilhosos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez o seu conselheiro? Quem foi que aconselhou a Deus alguma vez, alguma coisa, né? Deus, ele já sabe, ele já conhece. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe fosse recompensado, para que lhe seja recompensado? Ou seja, Deus é que é o doador de tudo, principalmente o doador da vida. É Ele que é o que recompensa, e não nós que o recompensamos. Louvado seja Deus. Nós dependemos dele, não ele de nós. É a sabedoria de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, nós chegamos a esta conclusão aqui, pelo menos neste último capítulo aqui que nós acabamos de ler, o capítulo 11, né? De que a glória pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Nós pertencemos ao Senhor. Todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente seja dada. Amém. Louvado seja Deus.